Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, 4 e depois do 7 a 10. Que diz assim o versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O 7 diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus pela palavra lida. Então, o apóstolo Paulo começa neste capítulo falando aos coríntios que ele teve uma experiência, porque ali havia, como eu disse ontem, outros que se diziam apóstolos, pregando um outro evangelho e diminuindo a pessoa de Paulo. Paulo, então, começa a dizer a eles o seguinte: olha, a experiência que eu tive, eu tenho certeza que supera a que eles tiveram. Por quê? Eu vou contar para vocês, não para me exaltar, uma revelação, visões que eu tive. Então, Paulo conta que há 14 anos passados, aquele dia, ele teve este arrebatamento. E ele diz assim: eu fui ao terceiro céu. Eu fui acima do céu das nuvens e do céu dos pássaros. Eu fui acima do céu das estrelas, dos corpos celestes. Eu fui até o terceiro céu, o terceiro e último céu. Eu fui ao paraíso. Eu fui exatamente onde habita Deus. Só que, apóstolo Paulo fala, eu vi coisas tão excelentes que eu talvez, ao voltar para essa vida, eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, mas isso não me interessa, se eu fui arrebatado só em espírito, eu estive lá e o que eu vi é maravilhoso, que se eu contar, talvez poderia haver uma exaltação à minha pessoa e até eu mesmo me tornar soberbo e orgulhoso. Por isso, Deus não permitiu que eu contasse ao homem, para que o homem, então, não entrasse em choque com o que eu vi. Porém, Deus permitiu que Satanás mandasse um emissário dele para me dar bofetadas, para me acusar de algo na minha carne, e então todas as vezes que eu me alegrasse nisso, as bofetadas aconteceria para eu não me orgulhar. Isso foi um meio que Deus permitiu para me colocar 100% na dependência dele e amando o que Jesus fez por mim nesta vida, o que Jesus fez por mim nesta terra, o sacrifício que Jesus fez por mim para que eu fosse salvo. Apóstolo Paulo passa isso para nós, para que nós não venhamos almejar as coisas que estão lá em cima somente, mas que venhamos almejar uma vida santa aqui na terra, nesta carne. Apóstolo Paulo também nos faz entender que nós devemos cuidar deste corpo por um tempo, mas não dar glória e honra a este corpo, porque é neste corpo que Satanás também vai tentar nos atacar, vai tentar nos esbofetear. Mas o apóstolo Paulo sentia tanto esses ataques que ele falou: por 3 vezes eu pedi a Deus que me livrasse disso. Por 3 vezes eu orei, eu chorei diante do Senhor: tira isso de mim, afasta de mim isso. E Deus disse a mim o seguinte: Paulo,
Paulo, não me peça isso. Eu permiti isso acontecer para eu te segurar bem independente de mim. Paulo, a minha graça te basta. Você tem o suficiente para viver nessa vida. Você tem o necessário para viver nessa vida. Você tem uma dependência de mim e eu quero que você esteja preso nas minhas mãos e vou permitir isso para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza, Paulo. E então, Paulo diz aos Coríntios o seguinte: e eu aprendi a dar glória a Deus na minha fraqueza. E eu aprendi a usar esta fraqueza para enaltecer o nome de Deus. Eu aprendi a depender dele nas minhas necessidades. Nas acusações eu aprendi a correr para ele. Tudo que eu preciso, ele é minha fonte de benefício, fonte de bênção, e eu não consigo viver sem ele. Por isso que eu carrego em mim e me glorio nas minhas fraquezas, diz Paulo, porque eu me gloriando nas minhas fraquezas, o poder de Jesus Cristo irá viver em mim e eu serei um cristão de verdade. Então, não obstante ao que eu vi lá em cima, eu quero ser usado por Deus aqui na terra, eu quero abrir campos para o evangelho aqui na terra, eu quero falar do amor do meu Senhor Jesus aqui na terra e nunca me gloriarei do que vi, mas eu me alegrarei naquilo que eu produzir para o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: vocês são a minha glória, o que eu faço aqui, isto me alegra. A Bíblia também nos ensina que este corpo que temos, essa carne que temos, é impossível da carne louvar a Deus e agradar a Deus, porque a carne, os desejos delas são terríveis, mas a Bíblia diz: este pão um dia será transformado, esta carne um dia será transformada num corpo de glória, e aí então nós poderemos viver lá onde Paulo viu, onde Paulo presenciou, lá no terceiro céu, acima do céu dos astros e dos corpos celestes. E o que eu quero dizer para o cristão verdadeiro é que por isso que nós não acreditamos na astrologia e nem no controle dos astros nas nossas vidas. Nós acreditamos num Deus que está acima das estrelas, num Jesus que está acima das estrelas, que mora acima das estrelas e que é o Rei da glória. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, quando algum cristãozinho diz por aí: eu sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio, eu sou de Aquários, você precisa fechar a tua boca e pedir perdão a Deus e dizer: eu sou de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, eu pertenço a Cristo, eu não sou controlado por nenhum astro, eu sou controlado por Deus, o Deus verdadeiro que me chamou para servir e para ser tão somente dele. Meus queridos e minhas queridas, apóstolo Paulo também diz o seguinte: olha, Coríntios, o que me deixa impressionado é que vocês estão esfriando. Eu quero falar isso para vocês desejarem ser cristãos de verdade, mas vocês estão esfriando a cada dia, e perdendo o amor. Vocês não irão habitar no lar da glória, vocês não irão para onde eu vi, que é a presença e o paraíso de Deus. Por isso vocês precisam arrepender dos seus pecados, vocês precisam arrepender das imundícias que vocês cometeram, da pornografia, da imoralidade que vocês cometeram, da fofoca que vocês cometem. Vocês precisam mudar de vida e não se esfriar, e eu percebo que vocês estão esfriando a cada dia, e quando eu chegar aí, eu vou encontrar vocês frios e vou ter que dar uma palavra dura para vocês, e eu não quero isso. Então eu os aviso de antemão: vá mudando as suas vidas, vá pedindo perdão a Deus e se purificando, porque sem a santificação, Coríntios, vocês não verão ao Senhor. Sem uma mudança de vida, vocês não verão ao Senhor. O que eu vi lá em cima é para os santos gozarem no futuro, mas vocês precisam mudar de vida. Meu irmão e minha irmã, nós podemos sofrer nessa vida, nós podemos passar por situações nessa vida, mas se andarmos com Cristo, se deixarmos Cristo habitar em nós, Ele controlará as nossas vidas. Se pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoará e Ele nos levará em santidade para viver com Ele um dia. Então devemos temer a Deus
e olhar para as nossas vidas pedindo perdão e dizer: Senhor, perdoa a minha falha, me faz ser uma nova criatura, me faz ser um representante de Deus na terra. Essas coisas que Paulo viu, eu quero gozar delas no futuro, Senhor. Eu quero ir para este céu que Paulo viu, eu quero habitar com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, eu preciso que o Senhor sara as minhas iniquidades, tira de mim tudo aquilo que é iníquo e me faz gozar da presença do Senhor, me faz caminhar para o Senhor, me faz ser tão somente do Senhor. E o título da mensagem de hoje é: você depende de Deus? Paulo diz: eu aprendi a depender de Deus 100%. Eu aprendi a gozar dos benefícios de Deus. Eu aprendi que quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque Ele está comigo, Ele é o meu galardoador, Ele é o Senhor e Ele é o meu Deus. Você depende realmente de Deus? Você quer depender de Deus? A sua abundância às vezes te afasta de Deus. A sua vida, toda regrada nessa terra, às vezes te afasta de Deus. O teu conforto às vezes te afasta de Deus. Aquilo que você mais ama nessa vida, se você tiver nas mãos, poderá te afastar de Deus. Mas se você aprender a depender de Deus, Deus defenderá a tua causa e Deus suprirá os teus celeiros sempre no nome de Jesus. Então busque a Deus, busque andar com Deus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como diz Josué. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor e Ele cuidará de nós. Deus perdoará os seus pecados, Deus sarará as tuas enfermidades e Deus estará contigo todos os dias da sua vida, te suprindo, te amando, te querendo bem, porque Ele é Deus e continua sendo Deus. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus.